Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da relação entre o planejamento urbano, as legislações urbanísticas e os impactos dos nossos edifícios. Cada um dos edifícios ele vai gerar um certo impacto, vai gerar um resultado na cidade, então é importante a gente entender isso num contexto amplo. A gente está em uma realidade em que tem muito mais área urbana do que rural, a maior parte da população mora em realidades urbanas. Existem muitas cidades pequenas e médias, mas em geral os centros urbanos são muito densos, Então é muito provável que a nossa atuação, quando tiver a ver com edificações sustentáveis, ou com a tentativa de trazer sistemas sustentáveis para as edificações, que isso aconteça no contexto urbano. Então, eu separei como exemplo, para a gente usar nessa aula de hoje, um pouco da legislação urbanística do município de Ponta Grossa. E esses materiais, eles estão linkados, a gente tem ali todos os links que eu for mencionar nessa aula e também as tabelas que eu copiei alguns dos dados aqui para vocês. Então é possível vocês acessarem todo esse material. E qualquer outra cidade vai ter uma legislação semelhante, não exatamente igual, porque essa legislação é municipal, mas os princípios e o que está contido em cada uma das leis é bem parecido para cada uma das cidades brasileiras. Então, em geral, a gente vai ter nas cidades, toda cidade que teve um plano diretor em algum momento, que tem um plano diretor vigente, tem uma lei que se chama Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano. Essa lei de zoneamento, então, se vocês olharem o caso de Ponta Grossa, a gente consegue ver um mapa todo colorido com várias áreas, que são várias zonas, e em cada uma dessas zonas é permitido um tipo de uso e um tipo de ocupação. Ou melhor, alguns usos e alguns padrões de ocupação do solo. Esse termo já confunde um pouco, uso e ocupação. O que é uso e o que é ocupação? Parece que é a mesma coisa, Lembra que toda vez que eu usar o termo uso, eu me refiro à atividade que é realizada num determinado terreno. Então, por exemplo, será que aquela edificação tem uso comercial, tem uso de serviço, tem uso residencial? Então, quando eu falo sobre uso, eu me refiro à atividade que é desenvolvida dentro daquele prédio ou dentro daquele terreno. Já quando eu falo de ocupação, é o espaço que aquele uso ocupa, de fato, certo? Aí eu estou me referindo ao volume do prédio ali, à construção mesmo, a densidade, que eu tenho dentro daquele terreno, se eu tenho mais pessoas ou se eu tenho menos pessoas. É a questão da ocupação que vai falar a respeito de quantos pavimentos eu posso construir, se eu preciso recuar, afastar em relação ao vizinho, por questão de sol, por questão de privacidade, Então, a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, que é popularmente conhecida como a Lei do Zoneamento, é assim que todo mundo se refere a ela, vai tratar tanto das atividades ou dos usos, quanto do formato, do tamanho daquela edificação que vem a ser a ocupação, certo? Se vocês olharem para esse exemplo do zoneamento de Ponta Grossa, ele está disponível numa plataforma que se chama GeoWeb. São mapas interativos que são visualizados em cima de uma foto aérea, que atualmente a foto mais atual é de 2015, mas tem uma qualidade bem boa de resolução, então é interessante vocês clicarem no link, conhecerem esse material, porque ali a gente consegue ver muitos dados a respeito da cidade, certo? Olhando para o mapa de Ponta Grossa especificamente, o mapa de Ponta Grossa não tem essa cara de uma via principal em que eu tenho bem organizado ali uma faixa de uma cor, outra faixa de outra cor e outra faixa de outra cor. Cada zona organizada ali de maneira bem contínua. Quando eu trabalho com um zoneamento, o ideal é que eu tenha o máximo possível de continuidade de uma mesma zona e que eu tenha amortecimentos, transições suaves de uma zona que permite alta densidade para uma zona que permite baixa densidade. Se vocês assistiram a minha outra aula, vocês já devem imaginar o porquê, Vamos supor que, no meu caso, desse desenho aqui, desse esquema, eu tenho uma via muito importante, uma via principal da cidade, e nos lotes que ficam imediatamente em frente a essa avenida importante, eu tenho uma zona chamada de zona comercial, que aqui em Ponta Grossa é uma das zonas mais densas, uma das zonas que permite mais usos diversificados, prédios altos, alta densidade. Se isso acontece de modo contínuo perto de uma grande avenida, faz sentido, Porque as pessoas vão conseguir pegar um ônibus, muitas pessoas vão querer acessar aquela área, porque essa é a rua principal do bairro, então eu quero colocar os meus comércios ali e tudo faz sentido. Eu tenho a infraestrutura possível para toda essa densidade que a Zecum permite.
Aí eu tenho uma zona R4 e em seguida uma zona R2, que no caso aqui de Ponta Grossa, são duas zonas com objetivo residencial, por isso R, mas que uma delas permite mais pessoas por terreno, por assim dizer, né? Então uma ocupação mais densa, e a zona 2 permite uma ocupação menos densa. Então, esse seria um croquis ideal, né, em que eu tenho uma grande continuidade, eu não tenho interrupções no traçado desses zoneamentos, não são ilhas isoladas de alta densidade, são continuidades de alta densidade. E eu vou tendo cada vez menos densidade à medida que eu me afasto da via que é por onde passa o ônibus, o sistema de esgoto principal, a alta tensão, né, qualquer um dos sistemas que vai permitir a infraestrutura chegar a cada terreno. Se vocês viram minha outra aula, vocês já conseguem então imaginar que se eu pego um pedacinho da minha zona residencial 2, que estava verdinha, e eu faço um conjunto de 2 ou 3 terrenos de ZECOM, isolado ali no meio do ZR2, isso significa que em uma área eu só permito casas de 2 andares, afastadas umas das outras, aquela típica ocupação de bairro. E de repente eu tenho uma permissão dada para um dono de terreno construir prédios de 40, 50, 30 andares, prédios bastante densos que vão ter muitas pessoas. O zoneamento, então, gente, ele serve para isso, para eu conseguir configurar como que vai ser o futuro da minha cidade. É claro que o mercado imobiliário toma muitas decisões por si só, a gente não tem um controle pleno de tudo que vai acontecer no mercado. Pode ser que a minha ZECOM permita construir edificações muito grandes e muito densas e por algum motivo aquela região da cidade não é interessante para o mercado, né? Então, quando é proposto o plano diretor ou a revisão do plano diretor, é importante que a cidade seja realmente lida, que seja feito um raio-x da cidade, de tudo que está acontecendo, das capacidades físicas da cidade, mas também dos interesses das pessoas que ali moram. Agora, eu não posso priorizar o interesse privado e acabar dificultando a dinâmica, por exemplo, dos investimentos públicos em infraestrutura. Então, tá aí de volta a relação que a gente falou na aula passada sobre como distribuir as pessoas ao longo da cidade de uma maneira que o custo para o poder público seja mais baixo e que a infraestrutura, o investimento que for feito em infraestrutura, seja feito da forma mais eficiente possível, da forma mais sustentável possível, de maneira que eu não vá ter desperdício e que eu não vá acabar priorizando algumas pessoas em detrimento das outras, certo? Então já dá pra gente fazer esse exercício, de vocês olharem os mapas de zoneamento das cidades de vocês e vocês pensarem um pouco sobre isso. Putz, será que essa área que está marcada ali como uma zona que permite alta densidade, que permite prédios maiores, que vai demandar sistema de ônibus maior, mais quantidade, será que essa área está preparada para isso? Porque às vezes a gente olha o mapa de zoneamento, permite ali uma ocupação de muitas pessoas e quando você chega no local, eu não tenho condições, eu não tenho pavimentação, toda vez que chove alaga, já não é uma área muito bem resolvida para uma densidade pequena. Imagina se for morar um monte de gente por lá. Então é interessante vocês fazerem esse exercício, vocês darem uma pensada na relação do zoneamento com a realidade da cidade. Quando eu falo, então, a respeito dessa lei, ela vai cuidar de duas coisas. Ela vai cuidar da adequação dos usos a cada uma das zonas e da adequação da ocupação a cada uma das zonas. Eu estava dando o exemplo aqui de como pode ser incompatível um pedacinho de ZECOM dentro da zona residencial, imaginando a questão do desperdício do dinheiro público, né? Agora, e se eu contasse para vocês que o que está em azul aqui é, por exemplo, uma zona industrial? Será que as pessoas da zona R2 iam ficar felizes de repente ter um pedacinho de zona industrial que permite indústrias no meio do bairro deles? Provavelmente não, né? Tem então aqui mais uma conexão da questão ambiental, de resíduos, por exemplo, com a nossa lei de zoneamento de uso e ocupação do solo. Quando eu falo de adequação de usos às zonas, eu tenho alguns usos, algumas situações que geram impacto para os vizinhos. Uma casa gera pouco impacto para os vizinhos. Um prédio gera mais, porque eu já vou ter uma questão de sombras, eu vou ter uma questão do trânsito, se for um prédio com muitos apartamentos, eu vou ter questão de invasão de privacidade, de ficar ali no prédio vendo você no seu quintal, né? Então, quando eu estou falando de uso residencial, eu já tenho algum impacto se esse uso for a partir de ocupações verticais. Agora, quando eu falo de comércio, de serviço e de indústria, aí esses usos vão ter muito mais impactos para os vizinhos.
Bom, então nesse meu esquema eu falei um pouquinho a respeito da relação que a gente viu na aula passada, né? Que são ali os edifícios maiores ou menores e a quantidade de impacto que um edifício maior pode acabar gerando numa área que não está preparada para isso, né? E demandando um investimento financeiro muito maior ou acabando por gerar um problema para o poder público que precisa arcar com novas infraestruturas. Isso então tem a ver com o tipo de ocupação daquela zona. Só que além das zonas tratarem a respeito de ocupação, se o prédio é maior, se é menor, se tem recuo ou se não tem, elas vão tratar também dos usos. Afinal, a lei se chama zoneamento de uso e ocupação do solo. E a adequação dos usos às zonas é o que vai garantir que eu, enquanto morador de uma parte residencial da cidade, não seja incomodado, por exemplo, com a poluição do ar que uma indústria gera. Então, acho que dá pra gente, todo mundo consegue imaginar essa situação, né? Eu tenho ali uma indústria que acaba gerando bastante ruído, que polui o ar, que joga algum tipo de efluente, que gera um tipo de efluente um pouco perigoso. Talvez isso não seja o ideal, né? Eu tenho uma indústria que tem todos esses impactos perto da residência de uma pessoa. Então, nessa situação que eu tinha falado antes, se eu tivesse lá uma zona residencial 2, uma parte da cidade toda de residências baixinhas e pequenas, com certeza essa população não ia ficar feliz se um pedaço do bairro fosse transformado em zona industrial, porque isso ia querer dizer que agora, no meio das casas, foi permitido colocar uma indústria que cria um impacto, certo? Quando eu falo a respeito dos usos, então, eu posso ter usos que são permitidos, ou seja, essa zona foi feita para isso, pode construir a tua indústria ali. Usos que são permissíveis, que vai existir um órgão na cidade que vai analisar se aquele salão de beleza pode ser aberto naquela área industrial, residencial, se eu posso ter aquela boatinha ali no meio do centro. E usos que são proibidos. Por exemplo, eu não posso colocar uma loja que vende fogos de artifício numa zona residencial ou do lado de uma escola infantil, né? Então, todas as zonas, além delas falarem a respeito do número de andares, da largura, de você precisar que o solo seja permeável, uma série de questões físicas que tem a ver com o formato do prédio, elas também vão falar a respeito dos usos, o que pode, o que não pode e o que precisa ser analisado, ok? Então, podemos pegar esse exemplo, uma lanchonete, por exemplo. Em geral, numa área residencial, não tem lanchonetes, não tem cafeterias, mas se eu propuser abrir uma cafeteria, talvez eu possa, no meu município, verificar se naquela zona residencial é permissível colocar uma cafeteria. Pode ser que seja analisado pela comissão de zoneamento da minha cidade e eles vão dizer, putz, nessa área ela tem por objetivo ser residencial, mas uma cafeteria ou uma lanchonete é interessante para as pessoas. Ela faz sentido nesse lugar e o impacto que ela gera é pequeno. Então, pode abrir tua cafeteria. Daí, no ano seguinte, eu chego falando, viu, vou mudar minha cafeteria e vou transformar isso aqui num barzinho que fica até as 2 da manhã tocando música. Talvez eles não me permitam, porque eles vão dizer que daí eu já estou gerando algum tipo de incômodo e que talvez os meus vizinhos não tenham a obrigação de tolerar esse incômodo, certo? A questão dos usos, então, vai falar a respeito de impactos no entorno imediato da minha edificação, classificados conforme o incômodo que eles geram e o grau de tolerância que os vizinhos precisam ter. E aí, com isso, eu vou ter usos que são permitidos, proibidos e que podem ser analisados. Se vocês quiserem olhar, eu anexei também, então, a segunda tabela que a gente tem nessa aula. A segunda imagem que a gente tem nessa aula é uma tabela, que é a tabela de adequação dos usos às zonas aqui do município de Ponta Grossa, do plano diretor vigente, como um exemplo. Para vocês perceberem ali que, às vezes, um uso que para uma zona residencial gera um certo incômodo, é completamente adequado para uma zona industrial, por exemplo. Bom, aí a terceira parte, né, o terceiro ponto, é justamente a relação dos índices urbanísticos, que acho que é a principal discussão que a gente vai ter aqui hoje, com as zonas. Então, cada uma das zonas, como eu falei antes, ela vai tratar da questão da ocupação do solo, do quanto que o solo pode ser ocupado, do formato que o meu prédio pode ter.
E aí eu coloquei então também uma tabela referente à zona residencial 1, à zona residencial 4, como exemplos aqui de Ponta Grossa, e também uma tabela que tem todos esses usos compilados e todos esses dados compilados a respeito de todas as zonas aqui da cidade de Ponta Grossa. Então vocês podem dar uma olhada nesse material, mas as principais informações eu puxei para cá para a gente poder conversar. Sugiro que cada um também dê uma procurada nas legislações da sua cidade e veja se é parecido, se é muito diferente do que acontece aqui em Ponta Grossa. Quando eu falo então de índices urbanísticos, são de números, são de cálculos que foram feitos para definir quanto que meu prédio pode ter de altura, que recuo, que afastamento que eu tenho que ter dos meus vizinhos, se ele pode ser mais alto ou não, se eu preciso naquele lugar que ele seja mais estreitinho, caso eu queira subir muito para conseguir ter uma passagem do sol e uma ventilação boa. E aí, isso tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade. Por que que tem tudo a ver? Adianta eu propor numa edificação, dentro aqui de uma das zonas que eu estou falando, e vou colocar um sistema de placas fotovoltaicas que vai depender de uma insolação muito boa. Se o meu vizinho fizer sombra no meu prédio a maior parte do tempo, faz sentido? Não faz, né? Será que adianta eu propor uma residência que tenha toda uma preocupação com a ventilação, para fazer uma ventilação cruzada em todos os ambientes, se no mês seguinte que eu construo a minha residência, o vizinho vai lá e cola o prédio dele no meu? Aí não adiantou, né, eu abrir toda aquela ventilação e me preocupar com tudo isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando for tentar propor um sistema sustentável para uma construção é entender o contexto onde ela fica. Porque, além da responsabilidade que eu tenho em relação aos meus vizinhos, de não criar nada que seja incômodo para eles, eu também preciso entender que mesmo que eu esteja construindo numa área completamente vazia, se o zoneamento permite que seja feito um prédio alto ao lado do meu, eu preciso levar esse impacto em consideração para entender como que o sol vai chegar até o meu prédio, certo? Então é um pouco sobre isso por isso que eu quis trazer essa temática aqui para a aula, para a gente entender como ler uma tabela de zoneamento e, claro, se for o caso de fazer um projeto, de desenvolver uma edificação, com certeza o profissional que vai fazer isso é um profissional da área da arquitetura ou da área da engenharia que tem uma formação mais aprofundada a respeito desses temas, né? Então, acredito que para alguns de vocês isso vai ser uma revisão apenas, né? Mas acho que é bem importante a gente lembrar que não adianta focar os nossos olhos apenas no nosso terreno. Eu preciso entender a relação que esse terreno tem com o restante da cidade e também dos vizinhos para mim. Certo? E é por isso que a gente precisa saber interpretar essa tabela de índices urbanísticos. Só para referência, eu tenho aqui então um corte, né, de uma edificação, de um terreno que permite uma edificação de 4 pavimentos, e eu tenho uma planta também, em que essa minha edificação estaria aqui no meio. Ó. Então é o mesmo prédio de 4 andares, só que aqui ele está visto de cima, afastadinho da frente da rua, né? Então aqui eu tenho a calçada e a rua, um terreno quadrado, né, só para a gente exemplificar, e o meu prédio construído aqui. Primeira coisa que eu vou olhar na minha tabela de índices urbanísticos é que eu tenho o nome da zona e logo em seguida, na próxima coluna, as dimensões mínimas do lote. Essas dimensões vão estar separadas em testada, que vem a ser essa dimensão da largura do lote quando ele está de frente para a rua, né? Então não é a profundidade, sim a largura aqui da testada, que é a relação dele com a rua. E eu tenho uma metragem quadrada mínima. Isso serve para os casos de loteamento, né? Então vamos lembrar que quando eu vou construir um prédio, geralmente eu já tenho o terreno. Então eu não vou usar esses dois primeiros dados aqui da tabela. Eu já tenho um terreno dado que tem uma certa medida de testada, uma certa medida de profundidade e, consequentemente, uma certa área à disposição. Mas se eu for o proprietário de uma grande fatia de terra, eu é que vou parcelar esse solo, dividir esse solo para criar vários terreninhos. Se eu tenho uma grande área, que eu vou chamar de gleba, é uma área de terra que ainda não foi separada em terrenos e ruas. É só uma grande chácara, por exemplo, que virou uma parte da cidade. Uma chácara que virou perímetro urbano.
Se eu vou ter que subdividir essa chácara em vários terrenos, eu preciso usar a tabela de índices urbanísticos para entender o que eu posso fazer nas ZR1, nas ZR4, nas ZR2. Lembrando que todo o perímetro urbano já tem necessariamente um zoneamento atrelado a ele, mesmo que ainda não tenha nenhuma rua passando por ali, ok? Então, na hora que eu tenho um perímetro urbano que englobou, por exemplo, um pedacinho que antes era rural, que era uma chácara, essa chácara toda passou a pertencer a alguma das zonas. Conforme a zona que ela agora pertence, o loteador, o proprietário que vai dividir, que vai parcelar essa terra, precisa parcelar de acordo com essa primeira parte da tabela, que fala as dimensões mínimas do lote. Por que eu tenho dimensão mínima e não tenho dimensão máxima? Eu vou comentar com vocês depois a respeito de algumas outras normas que têm a ver com planejamento e que têm a ver com as questões de sustentabilidade das edificações e que não necessariamente estão aqui, né? Tem alguns dados que não estão aqui nessa tabela. Então, a lei de parcelamento do solo, ela já vai definir algumas dessas questões de tamanho máximo, tamanho mínimo. O município mesmo, ele vai ter geralmente um código de obras que define quais que são os tamanhos maiores ou menores possíveis para uma quadra ou para um terreno. Mas o que essa lei está preocupada em definir é que eu não posso fazer um terreno tão pequeno que vai exigir uma edificação tão pequena que ela se torne insalubre. Então, aquela história dos lotes serem muito estreitinhos, a ponto de eu não conseguir afastar das divisas e todas as casas acabarem coladas umas nas outras, pode fazer com que eu tenha ambientes sem janelas, uma ventilação inadequada, que eu mude todo o regime de ventos, porque daí fica aquela rua que encana o vento, né, que o vento vai todo passando mais rápido, e é isso que eu tento evitar através da tabela da dimensão mínima de lotes. Muitas vezes o terreno é tão estreitinho que se eu quiser colocar um carro na garagem, eu já mal consigo entrar na casa, né? Só cabe o carro ali na frente. E então é por isso que eu tenho essas dimensões mínimas, ok? As dimensões máximas, em geral, estão definidas a partir de uma outra legislação, que é o Código de Obras do município, que não vai permitir que se faça um terreno muito grande dentro da cidade, justamente por conta da questão da função social da propriedade que eu falei na outra aula. No caso da zona residencial 1 em Ponta Grossa, o número máximo de pavimentos permitidos é de 2. Então é uma ocupação muito semelhante com aquela que eu tinha desenhado na outra aula, de uma casa de 1 ou 2 andares. Essa é a cara de uma ZR1 aqui em Ponta Grossa, para vocês entenderem. Já na zona residencial 4, a gente tem uma coisa muito interessante colocada ali na tabela. Não existe limite. Eu não limito apenas pelo número de pavimentos. E aí que a tabela começa a ficar um pouquinho mais complicada. Eu preciso entender taxa de ocupação, o que é coeficiente de aproveitamento e o que é recuo e afastamento para eu saber quantos andares que eu vou poder construir, certo? Então vamos lá. Eu digo que eu não tenho número máximo de pavimentos, mas é claro que se eu pensar até numa viabilidade estrutural de um prédio, eu tenho certos limites, né? Tem um certo limite de altura que eu consigo deixar esse prédio estável e para ele ficar bem alto eu preciso que ele seja um pouquinho largo também. Então aí a gente já vai ter uma limitação estrutural, por assim dizer, né? Se o terreno é um pouco pequeno, eu não vou conseguir fazer um prédio tão alto, de 200 andares, né? Não vai ser possível. Mas além da questão da limitação física mesmo, estrutural ou de custo do prédio, que chega uma hora que não faz sentido fazer um prédio tão fininho e comprido, eu preciso usar a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento para chegar no número máximo de pavimentos por zona. A taxa de ocupação, como a gente já falou, né, tem a ver com a ocupação do solo, com o tamanho do prédio. Como que eu vou calcular? Eu vou olhar aquele prédio que eu pretendo fazer de cima. Eu vou pegar o meu projeto e eu vou calcular quanto de área que tem ocupada quando eu olho através de uma planta desse prédio, de uma planta de cobertura, geralmente, ok? Então, eu vou fazer